Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Começou a ser discutida na reunião desta terça-feira da Câmara Municipal de Caratinga a viabilidade da criação do regime próprio de previdência social para os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos. Hoje, todos os servidores da Prefeitura de Caratinga estão vinculados ao regime geral da Previdência Social, como qualquer trabalhador da iniciativa privada. O vereador Enoque Batista pediu à presidência da Casa o auxílio de um consultor especializado no assunto para não penalizar o servidor. Eu já fui em vários congressos e percebi o seguinte, que nenhuma cidade aqui da nossa região, nenhuma cidade do estado de Minas foi bem sucedida com a previdência própria, principalmente a cidade que tem arrecadação pequena. Então o que eu pedi ao senhor presidente que trouxesse aqui, antes da gente discutir esse assunto, é um consultor do INSS, para ele estar realmente falando para a gente os benefícios para trazer para o servidor público. Nós temos que tomar muito cuidado para não penalizar mais o servidor público. Esse assunto é um assunto de grande importância, mas nós temos que ter uma participação efetiva do servidor público para discutir esse assunto. É um projeto importante, mas nós não podemos tomar essa decisão se a gente ouvir primeiro os consultores que conhecem da matéria. Nós já, em 1993, nós tínhamos a Previdência Própria, que foi constituída pelo prefeito Dário Grossi, e logo em seguida o Zé de Assis, ele passou já, essa Previdência Própria já passou para o INSS. Isso que eu quero dizer, que às vezes nós estamos entendendo que vai beneficiar o servidor e nós não vamos beneficiar. Nós temos que tomar cuidado para ajudar o servidor público, não atrapalhar ainda mais. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga, Silas Carvalho, também destacou a importância de uma discussão ampla sobre o tema antes que qualquer decisão seja tomada. Isso tem uma discussão longa, é claro, o servidor tem de ser esclarecido por isso. E eu até já falei, a gente está conversando até para trazer no Caratinga um auditor fiscal, até para esclarecer essa situação mesmo de previdência. Ou previdência, ou que seja própria, ou que seja particular, mas a gente tem que esclarecer o que é bom ou o que é ruim para o servidor público. Hoje nós estamos num regime estatutário, na nossa cidade de Caratinga. Assim que você aposenta, você cai já no INSS. O servidor não entende isso. Você é estatutário, quando você aposenta, vai para o INSS. Por isso que muitos servidores, que eu creio mais de 50%, fica querendo uma previdência. Então por isso a gente precisa de trazer quem realmente entende dessa área, quem vai explicar, sem puxar a sardinha para um lado ou para o outro, mas explicar realmente, é bom para o servidor ou é ruim. A pessoa, quando assim se aposentaria, ele ficaria em cargo, então, da prefeitura. Seria isso? Quando é uma previdência própria, seria em cargo de prefeitura. Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque no passado fez um tal de PMC e, na verdade, isso no final deu errado. Mas a gente tem que fazer uma coisa entre a Caixa Econômica Federal ou que seja o Banco do Brasil, é fazer uma coisa que o dinheiro não fique na mão do município, entendeu? Que fique na mão da administração diferente. Os servidores públicos que ocupam cargos efetivos vinculados a um regime próprio de previdência têm direito à aposentadoria integral, caso tenham ingressado no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Os que começaram a trabalhar depois desta data têm direito à aposentadoria proporcional, limitado ao valor máximo pago pelo regime geral. No entanto, são muitas as especulações em torno dos reais benefícios do modelo próprio de previdência. Fundamental para a implantação e gerência do regime próprio, a Prefeitura de Caratinga ainda não se manifestou sobre o assunto, que deve ser retomado no próximo encontro do Legislativo. A CPI do lixo continua suspensa, depois que o presidente da Casa, vereador José do Carmo Fontes, o Zé Mugango, interpôs um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo a suspensão dos trabalhos da comissão nomeada pelo juiz da comarca de Caratinga, José Antônio Cordeiro. O vereador líder da bancada de oposição, Diego de Oliveira, que presidia a CPI, disse que providências já estão sendo tomadas para retomar os trabalhos e diz que está tendo dificuldade de acesso a documentos na própria Câmara. Na verdade, essa semana agora no iniciar, precisamente ontem, nós protocolamos a resposta do agravo. O agravo foi interposto pelo senhor presidente e o que chamou mais atenção e que a sociedade deveria saber é essa surpresa que eu tive, lamentavelmente, na sexta-feira, que solicitei uma certidão e eles me negaram. E aqui os colegas vereadores da situação tentaram contornar, me colocando como culpado da situação, mas a verdade é o quê? O descaso, inclusive do Legislativo. Já não bastava o Executivo que não responde a gente nada, agora o Legislativo também desrespeita a pessoa de um vereador.
E quando eu tive que chamar a polícia militar aqui na sexta-feira, foi porque eles se negaram. Não foi que eles falaram que ia mandar em outro dia, alguma coisa nesse sentido, não. Inclusive sumiram. O diretor secretário às 5 horas já não estava aqui, aonde a função dele, ele tem que trabalhar até às 18 horas e o presidente também não. E para minha surpresa, eu vi o presidente às 18 horas saindo da casa do cidadão, aonde tomei conhecimento pelos funcionários do executivo que ele permaneceu ali o dia todo. Sequer veio aqui para me dar alguma satisfação no sentido. E agora, hoje aqui, ele foi comunicar que eu estava querendo em tempo recorde. Engraçado que a outra certidão que eu peguei também da CPI, no mesmo momento que eu protocolei, no mesmo momento eles me deram. Será que ficaram com medo de algum juiz fazer uma nova desobediência contra eles? Olha, eles têm que se informar, porque eu pedi foi claro, não precisava de jurídico olhar não, eu só queria saber se essa casa tem a CPI, até para responder ao desembargador e para que ele perceba que nós acatamos a decisão dele e a CPI realmente encontra-se suspensa. Mas para me falar isso eu preciso de mecanismos legais e a prova seria a certidão. E infelizmente me negaram. Me mandaram agora segunda-feira, mas eu tive sim que fazer uma ocorrência policial até para que quando eu fosse falar isso com alguém, se as pessoas não acreditassem, eu pudesse valer desse documento. Porque é brincadeira, viu? Zé Mugango pediu mais compreensão ao vereador Diego e acha que o registro de ocorrência policial foi desnecessário, porque a solicitação dele foi atendida no prazo de 24 horas, como prevê o regimento interno da Câmara. Eu prezo por essa casa, faço tudo com muito zelo, faço com o tempo necessário para não errar. Então eu gostaria que o vereador Diego tivesse a compreensão, que no outro dia ele foi atendido da maneira que se consta, já está na mão dele, não há necessidade desse tipo de coisa, até porque nós fazemos parte de uma casa legislativa, estamos com o mesmo... Com a mesma função aqui de estar ao lado do povo, né? Então eu vejo que foi desnecessário, mas é um direito dele e respeito. O vereador Betinho, representante do distrito de Cordeiro de Minas, perto da divisa com Ipatinga, usou a tribuna da Câmara para pedir mais policiamento e o retorno do destacamento da Polícia Militar para Cordeiro. Primeiro eu venho parabenizar o serviço do Major Sérgio Renato, dentro de Caratinga, e ele mostra serviço porque fez um trabalho preventivo e é esse trabalho que nós queremos lá em Cordeiros, porque lá em Cordeiros o trabalho itinerante não funciona. Se ele tirar o destacamento de lá, a comunidade vai ficar à mercê dos marginais. São Cândido tinha 3 policiais, ficou com 5 e Cordeiro ficou sem nenhum. De acordo com o índice de criminalidade que tem em Cordeiros, lá é considerado um cemitério de desova de cadáver, então nós não podemos ficar sem destacamento policial lá. O que você pediria hoje então ao Legislativo, então, ao Executivo? Para que se movimente, que faça uma força-tarefa e que vá conversar com o Major Sérgio Renato e com o secretário de Segurança Pública para voltar o destacamento para dentro daquele distrito que é tão carente e precisa de um policiamento efetivo. Cordeiro de Minas e São Cândido estão próximos de Ipatinga. Somente em Cordeiro moram cerca de 2.500 pessoas. São Cândido tem pouco mais de 3.000 habitantes. E daqui a pouco, irmã de homem com transtornos mentais que come cão e gato em Piedade de Caratinga conta o drama da família. Assistência Social e Polícia de Meio Ambiente dizem que vão tomar novas providências.